você começou a fazer vinho. Ou paralelamente. No meio do processo, né? É desde 2011, quando eu saí do Oliveto Restaurante, que eu passei a atuar como consultor e educador, né? Então, dando aula, palestra, fazendo evento. No período que eu fiquei no Pobre Juan, eu deixei de dar consultorias para outros restaurantes, mas eu ainda continuei fazendo eventos, aulas, palestras. E depois que eu saí do Pobre Juan, eu fiquei exclusivamente com isso, né? Com palestras, aulas, cursos, formações, lavo, passo, cozinho, durmo no emprego, limpo as janelas, faço malabares e vendo seguros. E nesse processo, óbvio, sempre até nas formações, nas preparações para as competições, eu buscava sempre um contato muito próximo com os enólogos, com o pessoal das vinícolas. Sempre estudei um pouco mais dessa questão da enologia, por entender que isso é importante. Para eu entender o que está aqui na taça, eu preciso entender o que aconteceu lá na cantina. E quando surgiu daí o projeto dos vinhos Área, o meu envolvimento no projeto envolvia não apenas a promoção e falar do vinho, mas elaborar o vinho, elaborar os cortes. Então hoje eu não faço vinho do ponto de vista enológico, porque eu não estou lá acompanhando a uva na hora que ela chega e vendo com quantos graus Brix ela está vindo e conduzindo a vinificação, não. Eu passo algumas diretrizes para os enólogos de como eu quero o vinho, como eu quero que o vinho chegue. Mas uma vez que o vinho está finalizado, ainda bruto, né, ainda não foi clarificado, não foi estabilizado, aí sou eu que monto os cortes. E aí é que é, entre aspas, a brincadeira de enólogo, de sair de 46 amostras iniciais, fazer lá dezenas de cortes diferentes até chegar nos cortes finais dos 3 vinhos tranquilos de Área. E nós estamos falando de vinho brasileiro. Vinho brasileiro. Os vinhos Área são vinhos brasileiros do Rio Grande do Sul, uvas da Serra e da Campanha Gaúcha. E nesse ponto, o que você teria a dizer sobre os vinhos nacionais? Eu sinto que nós estamos melhorando a passos largos, ou é a impressão minha? Vem melhorando bastante. Os espumantes brasileiros já são produtos de alta qualidade, de qualidade indiscutível, nas diferentes faixas de preço, né? Então, nós não... O custo-benefício do espumante brasileiro ele é imbatível. Nos vinhos tranquilos, a gente está encontrando o nosso caminho. Tem cada vez mais e mais vinhos melhores e bem feitos, principalmente quando a gente vai para as prateleiras de baixo, para os vinhos baratinhos. Vinhos brasileiros de 20 e 30 reais dão um pau em vinhos de 20 e 30 reais importados, do ponto de vista técnico. Se você gosta ou não é uma outra conversa, porque gosto é pessoal. Mas se você analisar, submeter um escrutínio técnico, são vinhos superiores. Quando a gente chega nos vinhos do meio para cima, o Brasil já tem vinhos muito bons, tem outros vinhos nem tanto, ainda é uma indústria vitivinícola jovem, que ainda está achando seus caminhos, ainda tem erros, ainda tem acertos, tem abusos de determinadas técnicas enológicas, tem coisas que a gente faz a mais que a gente não devia, tem coisas que a gente valoriza demais e que a gente não deveria valorizar em respeito ao nosso clima, às nossas condições, mas a viticultura brasileira melhora a passos largos, e vale demais a pena nós consumirmos mais vinho brasileiro. E quando a gente fala de vinho nacional, me vem à mente os espumantes. Sim. Que de uma certa forma, talvez sejam a nossa melhor expressão em vinho, né? Com certeza. E aí eu lembro do Mário Gais, me lembro do Alejandro. O Alejandro inclusive esteve envolvido conosco no início do projeto dos vinhos Área. E o nosso Prosecco ainda é elaborado pelo Alejandro. E foi eleito, né, o melhor enólogo do Brasil, tanto pela Descorteados quanto pela ABE também, que é a Associação Brasileira de Enologia, o ano passado. Alejandro Temos Adolfo Lona. Adolfo Lona, grande mestre também. 3 brasileiros? Os 3 são importados. são os 3 brasileiros de coração, mas pelo Mas o vinho é nacional. O vinho nacional. A mão ainda não é. A mão ainda não é 100%, mas está quase. O coração dos 3 definitivamente é brasileiro. Mas o Adolfo é argentino, o Mário Gais é chileno, o Alejandro é uruguaio. Sim, eu sei. Foi só uma brincadeira, viu, gente? Não fiquem bravos comigo, mas em solo nacional já estamos fazendo vinhos campeões, não é? E eu não tenho dúvida, há brasileiros também fazendo ótimos vinhos, né? Foi só uma... E também, assim, a gente... É que nem aquela polêmica que sempre surge quando a seleção brasileira vai trocar de técnico, né? E que começa a se ventilar o nome de técnicos estrangeiros. Que isso, imagina, o Brasil tem bons técnicos. Gente, não tem nada de errado em você trazer enólogo de fora para fazer vinho. E o grande salto qualitativo de muitos países aí na produção de vinhos acontece quando você começa a trazer gente de fora.
desde da história recente, com tantos técnicos e consultores australianos que atuam em Portugal, no Chile, na Argentina, e franceses que dão consultoria no Chile e Argentina, até na história antiga. A Rioja, a gente está aqui tomando Rioja. A Rioja se tornou o que ela se tornou por conta dos consultores e dos técnicos franceses que vieram ensinar na Rioja técnicas de produção francesas. Olha, faz isso, faz aquilo, usa essa madeira aqui. O Cava surgiu a partir da consultoria de técnicos da região de Champagne. Então, a gente não pode ter essa ojeriza o que vem de fora, porque, embora o Brasil já plante uva e já produza vinho desde da década de 1530, a nossa indústria vitivinícola atual ela é um bebezinho. Ela começou na década de 1970 para valer a partir dos anos 90 na abertura da economia. Então, a gente já evoluiu muito, fazemos muita coisa boa, mas precisa baixar um pouco a bolinha e ter a humildade e entender que nós também temos muita coisa a aprender ainda. Sim. E nós temos grandes enólogos brasileiros também, né? Como Flávio Pisato, sim, né? O Edgar Escorteganha lá em Flores da Cunha, na Luiz Argenta, fazendo um grande trabalho, né? E alguns enólogos que vieram de fora também, que vem revolucionando um pouco também, até mesmo algumas regiões, como por exemplo o Miguel, da Miolo. Né? O Miguel vem fazendo um trabalho espetacular na campanha, na Quinta do Seival, mas também com Sesmarias, com vários vinhos, né? Exato, nós temos muitos enólogos fazendo diferentes linhas de trabalho, um trabalho mais intervencionista, menos intervencionista. Você tem enólogos brasileiros, enólogos de fora atuando no mercado brasileiro. Você citou muito bem o Miguel, que é português e que já está na Miolo aí há não sei quantos anos, acho que mais de uma década. Você tem uma molecada nova entrando no mercado. Você tem a nova geração dessas famílias tradicionais do vinho. Então você tem o Gregório Salton, por exemplo, lá na Salton, que traz uma visão muito fresca na enologia da vinícola, que é ainda conduzida pelo Luciano. Então tem muita coisa acontecendo na enologia brasileira. Cada vez mais você tem gente mais aberta para essas informações, influências e novidades que vêm de fora. E o resultado é que o vinho brasileiro vem melhorando. E isso é um fato inegável. Não é tiro no pé comprar vinho brasileiro. Pelo contrário. Quando eu quero gastar pouco no vinho, eu tendo a me divertir muito mais com vinho brasileiro do que com vinho importado. Isso é importante que o pessoal ouça, porque as pessoas têm ainda muito preconceito com vinho nacional. Sim, né? Sim. Principalmente quando eu estou em restaurante, e restaurantes costumam ter um markup ali, que, enfim, tem que ter, e a gente sabe os custos do vinho importado para chegar no Brasil. Eu sei quanto custa aquela garrafa que eu estou vendo ali por 150, 200 reais na carta do restaurante. Muitas vezes, se tiver opções interessantes e atraentes, eu prefiro beber um vinho nacional do que um vinho importado. Porque o vinho importado, muitas vezes a seleção de vinhos importados é aquela seleção um pouco criativa, né? Tem os malbecões, tem os cabernets e os carmenets chilenos, tem ali um chardonnayzão barricado, que não são vinhos ruins, mas que são vinhos que têm o seu momento. Você beber só aquilo também, e dependendo do que você vai comer também, aquilo não funciona. Aí você põe um Chianti, põe um primitivo, que é um primitivo, preferencialmente um primitivo com açúcarzinho residual. Com um Douro, um alentejano bem encorpado. E aí eu sei que eu vou me divertir mais se eu beber um teróldago brasileiro, por exemplo. É uma variedade que cada vez mais vem sendo utilizada. E o Brasil vem tentando trazer também algumas inovações no sentido de uvas, né? Você falou da Teródago, mas você tem Antielota, você tem Peverella, uma série de uvas aí que são pouco comuns, né, de se ouvir. Sim, e que vem trazendo resultados bem interessantes. Vem trazendo resultados interessantes e até uma necessidade. Há coisa, sei lá, uns 10 anos atrás, ou um pouco mais, o então Ibravin, eu não sei na verdade se foi o Ibravin que bancou isso, mas eu sei que eles de alguma forma colaboraram, e veio o Oz Clarke, né, que é um jornalista britânico, um escritor britânico, para visitar vinícolas e tudo, e daí gravaram uma entrevistinha com ele no final do tour dele, e ele falando, olha, vocês estão fazendo vinhos muito bons, está melhorando muito, mas ninguém vai bater na porta de vocês, falando dos mercados externos. Eu queria comprar mais Merlot, eu tô precisando de mais Chardonnay. Já tem muito Merlot e muito Chardonnay no mundo. Podem ser aqueles vinhos que pagam as contas, né? Porque é o que vende no supermercado. Mas o futuro, efetivamente, está em ter coisas que sejam próprias, que sejam únicas. E o Brasil tem resultados muito interessantes com Cabernet Franc, com Marcelin, com Teróldego.
algumas coisas legais surgindo com castas como Antelota, como Rebo, como Nebbiolo. Então vale o Brasil investir um pouco mais em coisas diferentes e que eventualmente podem estar mais adaptadas ao nosso clima do que essas castas francesas mais clássicas, né?